Graça e paz a todos. Estamos começando mais um vídeo nesse canal. A Bíblia é muito importante para a humanidade, pois ela esclarece como foi a criação da terra, do homem, como o pecado e a condenação entrou no mundo e a salvação através de Jesus Cristo. Mas desde o final do século XIX, acadêmicos alemães especializados no Antigo Testamento tentam desmentir essas verdades, teorizando que Gênesis 1 e 2 teria sido escrito por sacerdotes durante ou depois do exílio babilônico. Essa teoria nega que Moisés é o autor, e isso seria fruto da imaginação judaica, e nada do que está escrito aconteceu. Tudo é um mito, inspirados dos mitos babilônicos. Mas será que isso é verdade? Vem comigo e saberemos juntos. Mas antes de começarmos, não posso deixar de lhe dizer, se esse vídeo for relevante para você, deixe seu gostei para que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo foi relevante para você e indique ele para outras pessoas conhecerem a verdade também. E se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva e ative o sino das notificações para quando for produzido um novo vídeo, o YouTube lhe notificar, pois o propósito desse canal é produzir conteúdos bíblicos relevantes para edificar a nossa vida. Amém? Segundo a afirmação dos acadêmicos, a história de Esté e Mardoqueu são inspiradas no mito de Istá e Marduk, duas divindades babilônicas, pois até os nomes são parecidos, afirmam eles. Mas não é de se espantar que exista na região relatos parecidos com o da Bíblia, considerando a hipótese de que Adão e Eva tenha existido. Pela lógica, eles passaram a tradição da criação para seus descendentes, que, por sua vez, afastaram-se de Deus, criando seus próprios deuses e deturpando o relato original da criação, recebido de seu ancestral comum, Adão. Pois ninguém falsifica o que não existe, e a característica do falso é imitar o verdadeiro, não é verdade? O argumento dos acadêmicos é que os judeus eram um povo primitivo demais para ter acesso às fontes sofisticadas da criação do céu e da terra, e quando chegaram na Babilônia, forjaram a sua própria versão da criação, tendo por base os mitos babilônicos. Mas desde antes do cativeiro, por volta do ano 715 a.C., já existiam alguns livros em posse dos judeus que prova que eles já tinham uma doutrina da criação já há bastante tempo. E muitos críticos admitem isso. E nesses textos aparecem a mesma linguagem que aparecem no Gênesis. Então, eles não precisavam copiar a literatura cosmológica babilônica
já possuíam a sua. O cativeiro aconteceu em 605 a.C. São da cidade de Jerusalém e do templo. Assiriologistas, especializados em relatos babilônicos da criação, não concordam com os acadêmicos. E os próprios acadêmicos admitem não saber a data que a literatura sacerdotal foi produzida. Os acadêmicos afirmam que Gênesis 1 e 2 foi escrito por sacerdotes diferentes na Babilônia, porque parecem ser diferentes um do outro. Mas os acadêmicos negligenciam o que muitos egiptólogos afirmam, que o vocabulário do Pentateuco é muito semelhante com a escrita egípcia dos faraós, e levando em consideração que Moisés teve a sua base educacional na cultura egípcia, fica mais fácil entender porque Gênesis 1 e 2 parece se repetir, quando na verdade se complementam. A visão dos antigos egípcios sobre as origens do mundo eram várias, mas ao mesmo tempo uma. Cada cidade tinha uma história diferente da criação, associada a um Deus diferente. Mas os egípcios não viam as diferentes histórias como contraditórias, e sim complementares. Em conjunto, todos contavam a mesma história. Nesses mitos, cada um Deus criou uma parte da terra, que no final forma uma única criação. Os egípcios tinham um costume de contar uma história da criação e em seguida repetir a narrativa, como se estivesse contando outra história, mas na verdade estavam complementando a primeira. Eles faziam assim para facilitar a memorização. Isso explica porque Gênesis 1 e 2 parecem narrativas diferentes, quando na verdade são complementares. Os hebreus eram escravos e analfabetos, e escutar o relato da criação de forma repetida facilitava a memorização. Ao mesmo tempo, Moisés estava corrigindo o relato da criação egípcia. Lá, eles tinham aprendido que a terra emergiu das águas inertes do caos. No Gênesis, fala a mesma coisa, e o sol que trouxe a vida para tudo que existe. Para eles, o sol era um Deus supremo. Isso precisava ser corrigido, ainda que o sol tivesse sido criado no primeiro dia. Moisés, sem mentir, mas num estilo pedagógico de ensinar, destacou a criação dele só no quarto dia, para tirar da mente do povo que o sol não era um Deus supremo que dava a vida a tudo que existe, e sim parte da criação. Deste modo,
as coincidências de Gênesis e o relato egípcio não significa questões de dependência literária de uma pela outra, mas sim por terem a mesma fonte comum, que é o relato de Adão dos primórdios da criação. Moisés apenas corrige o erro da criação que o povo tinha recebido no Egito. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.